Bem-vindos ao Bekim Balacha 6, Shiur número 28. A gente continua o Siman Kuf Nun Het, Siman 158. Hoje, Halacha 26 do livro. Quem está no livro, página 75 do livro, exatamente a gente vai falar hoje sobre Halacha 26. Então a gente falou no Shiur anterior que quando a pessoa faz Netilat Yadayim, o momento correto de fazer a Bracha, que assim é o costume, depois da pessoa ter lavado a mão, antes da pessoa secar. Então, a gente trouxe dois motivos para fazer a brachá nesse momento. O motivo é porque às vezes a mão está suja, então ele não pode fazer antes de lavar. E a outra resposta, que o Tosfot também traz, é que como é proibido a pessoa comer com a mão molhada, porque a água que fica na mão está tmeá, então ele falou que quando ele seca a mão, ele termina a mitzvah. E aí, baseado nisso, trazem os poskim que se a pessoa terminou de secar a mão, aí já é um problema. E aí muitos poskim falam que depois que ele terminou de secar a mão, aí ele já não pode mais fazer a brachá. Agora, quando ele terminou de secar a mão, é que a mão já está totalmente seca. Se a mão ainda, ele começou a secar, mas a mão ainda está um pouco úmida, quer dizer, ainda tem água na mão, que se eu encostar nessa água e eu encostar depois com o dedo em outro lugar, eu molho esse outro lugar, isso chama tofeach almenat leatfiach, então ainda chama que eu não terminei de secar a mão e a pessoa ainda pode fazer a brachá. Mas se ele já terminou, já secou a mão e ele esqueceu de fazer a brachá, então aqui tem uma grande machloket em como ele deve proceder. Só abrindo aqui um pequeno parênteses, a gente está falando isso em relação às leis de Netilat Yadayim para comer pão. Quando é Netilat Yadayim de manhã, então, Netilat Yadayim que a gente faz quando a gente acorda, etc., para fazer a brachá, ali também tem machloket nos poskim, se ele secou a mão, se ele faz ou não faz, mas ali o costume é que a gente considera Netilat Yadayim como uma dos Birkot HaShachar, etc., e mesmo que ele esqueceu e secou a mão totalmente, ele ainda pode fazer a brachá. Então, isso em relação a Netilat Yadayim de manhã, mesmo que já secou totalmente, ele ainda pode fazer a brachá de Netilat Yadayim. Mas, voltando aqui para o nosso Netilat Yadayim, que é o Netilat Yadayim que a pessoa faz quando ele comeu pão, então se ele secou a mão totalmente, aí não tem jeito, ele perdeu a brachá. O Remá escreve no Shulchan Aruch que mesmo depois de secar a mão, ele ainda pode fazer a brachá, e aí a gente vai ver mais para frente também qual é o costume dos Ashkenazim, mas alguns Ashkenazim fazem conforme a opinião do Remá, e mesmo depois de secar a mão, fazem a brachá. O ideal é a pessoa lembrar e fazer antes de secar a mão, mas mesmo de acordo com o Remá, mesmo depois de secar a mão, ele pode fazer a brachá totalmente. Pode fazer a brachá mesmo depois de ter secado a mão totalmente. E aí, pergunta um pouquinho no que se baseia, qual que é a machloket aqui? Então a gente falou outro dia, a Gemara em Masechet Psachim, que fala, Kol ha-brachot kulam mevarech alehem, Kol ha-mitzvot kulam mevarech alehem, over la'asiatam. Em todas as mitzvot a gente faz a brachá, over la'asiatam, imediatamente antes de fazer a mitzvah. Ali tem uma machloket rishonim, como a gente citou antes. O Or Zarua traz que o Or Zarua escreve que a explicação dessa Gemara é que o momento correto de fazer a brachá é antes de fazer a mitzvah. Mas, se por algum motivo a pessoa acabou perdendo esse momento, ele ainda pode fazer a brachá depois de ter feito a mitzvah. Essa é a opinião do Or Zarua. O Rambam discute com isso, na verdade, o Rambam veio antes do Or Zarua, mas o Rambam traz, quando ele traz essa Gemara em Masechet Psachim, ele fala que se a pessoa já cumpriu a mitzvah e depois disso ele fez a brachá, essa brachá é brachá levatalá. Ele fez uma brachá, à toa a brachá não vale absolutamente nada. O Rambam traz uma exceção, ele falou, quando eu tenho uma mitzvah que é contínua, por exemplo assim, a pessoa não fez a brachá de colocar o tefilim na hora que ele estava colocando o tefilim, mas ele continua com o tefilim vestido ele, ou a mesma coisa em relação ao talit.
Então ele pode fazer a brachá, mas não porque a brachá vale depois de ter feito a mitzvah, porque já que a mitzvah continua, então a brachá que eu estou fazendo agora recai sobre a mitzvah que eu estou fazendo no próximo segundo. Mas, de acordo com o Rambam, eu fazer a brachá de alguma mitzvah depois de ter feito a mitzvah, então isso seria considerado brachá levatalá. O Remá aqui, quando ele traz em relação a Netilat Yadayim, ele fala, olha, mesmo depois de fazer a mitzvah, ele pode fazer a brachá de Netilat Yadayim por causa do Agaot Ashri. O Agaot Ashri traz o Or Zarua, mas também aqui, na Netilat Yadayim, que o Remá concorda, que eu não falo essa regra como Or Zarua em todas as mitzvot. Mas aqui em Netilat Yadayim, que você tem a resposta que fala, olha, não dava para fazer Netilat Yadayim antes porque ele estava com a mão suja. Então ele faz depois. Quando é depois? Mesmo que depois que ele secou a mão. Então se eu vou com uma resposta que secar a mão é o fim da mitzvah, então não tem diferença se ele já secou ou não secou. Mas se eu vou com uma outra resposta do Tosfot, então não faz diferença. Ele está fazendo, essa é uma exceção, e ele pode fazer a brachá depois. Mas de qualquer maneira, o psak do Remá é que se faz a brachá de Netilat Yadayim depois de secar, se a pessoa já secou, ele ainda pode fazer a brachá tranquilamente. Não todos os poskim ashkenazim concordam com o Remá. O Taz discute com o Remá, o Taz aqui mesmo em Halachot de Netilat Yadayim. O Shach também traz que vários achronim não concordaram com o Remá. E a gente tem também, o Gaon Mevilna também fala conforme o Rambam, que a gente tem que fazer as brachot antes de fazer a mitzvah. Mas, de qualquer maneira, como a gente falou, o Remá fala em relação a Netilat Yadayim, se ele já secou a mão, pode fazer a brachá tranquilamente. Mas o Shulchan Aruch não traz ali, mas a gente falou, de acordo com o Shulchan Aruch, ele possui como o Rambam, não pode fazer a brachá depois, e que vários dos achronim falam assim. Então, a princípio aqui, eu teria uns fakes para liberar, fazer a brachá de Netilat Yadayim mesmo depois de secar. Por quê? Eu tenho uns fakes. Talvez a halachá é como Or Zarua, que em todas as mitzvot eu posso fazer a brachá depois de ter terminado a mitzvah. E mesmo se eu falar como Rambam, que a regra geral é que precisa ser antes, senão você perdeu, talvez em relação a Netilat Yadayim, o motivo é que já que ele não pode fazer antes porque ele estaria com a mão suja, então ele faz depois e com isso ele... Então eu tenho aqui uns fakes. Porém, como a gente falou já várias vezes, a regra é que a gente fala Safek Brachot Leakel, mesmo quando eu tenho uns fakes para fazer a brachá. Então, por isso, o ideal e o correto, quando a pessoa já secou a mão e esqueceu, é não fazer, se a pessoa esqueceu e secou a mão totalmente, ele perdeu a brachá. Porém, os poskim trazem que aqui, o Ben Ish Chai escreve que aqui ele tem uma solução. Qual seria a solução? Fala o Ben Ish Chai, ele pode sujar a mão novamente, e aí uma vez que ele suja a mão novamente, ele tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim de novo. E aí a segunda vez, ele faz a Netilat Yadayim com brachá. Então, quer dizer, ele fez Netilat Yadayim, esqueceu de fazer a brachá, secou a mão totalmente. Então fala o Ben Ish Chai, suja a mão, coça a cabeça, ou coloca a mão em algum dos lugares do corpo que normalmente fica embaixo da roupa, de modo que ele sujou a mão, e aí ele tem obrigação de fazer Netilat Yadayim de novo, e aí com isso ele resolve e garante, ele pode fazer a brachá de acordo com todas as opiniões. No Yalkut Yosef ele traz que o Rav Ovadia, nas suas anotações no Ben Ish Chai, escreve que não é uma boa solução isso. E por que não? O Rav Ovadia traz, a princípio, que mesmo se ele sujar a mão, ele tem que fazer a brachá de novo, de acordo com o Shulchan Aruch. Mas como a gente vai estudar mais para frente, alguém que sujou a mão no meio da seudá,
de acordo com o Marshal e alguns outros poskim, ele não faz a brachá de novo. E assim a gente fala, alachá, essa fake brachot laquel, ele não faz a brachá de novo. Então fala, o que adianta? Ele fez a brachá primeiro, ele sujou a mão, agora ele vai fazer de novo, de acordo com esses poskim, ele não precisa fazer a brachá, então continua sendo brachá levatalá. Por isso, assim, o Yalkut Yosef traz que estava uma anotação que o Rav Ovadia fez sobre o Ben Ish Chai. Porém, no livro que o Rav Ovadia publicou, dessas anotações das coisas que ele não concorda com o Ben Ish Chai, ele não traz essa anotação. E aí, por isso, quer dizer, o Yalkut Yosef fica assim, ele falou, já secou a mão, ele não concorda com o Ben Ish Chai, secou a mão, perdeu a brachá, e paciência, as brachot não impedem, vai, faz a brachá de Amotzi, começa a comer pão, e Netilat Yadayim já foi. Porém, o Alachá Brurá, o irmão do Yalkut Yosef, também filho do Rav Ovadia, ele pergunta aqui no Alichot Olam, que é o livro que o Rav Ovadia tem, onde ele publicou, ele cortou isso. E ele falou, deve ser que ele voltou atrás dessa anotação. E por que ele voltou atrás dessa anotação? Eu tenho aqui duas coisas. Primeira coisa, eu tenho aqui uns fakes. Por quê? Talvez como o Or Zarua, ou como a outra resposta do Tosfot, que não faz diferença se ele secou a mão ou não secou a mão. E mesmo se eu falar que faz diferença se ele secou a mão, talvez como o Shulchan Aruch, que quando ele secou a mão, mas ele sujou a mão de novo, ele tem a obrigação de fazer a brachá. E por mais que a gente falou que quando eu tenho sfeika, eu não faço brachá baseado num sfeika, mas quando a gente estava falando nas regras de safek brachot lakel, mesmo contra o Shulchan Aruch, a gente trouxe que a gente faz safek brachot lakel, mesmo contra a opinião do Shulchan Aruch, mas o Hidá trouxe que muitos poskim falam que não, a gente vai de acordo com a opinião do Shulchan Aruch, mesmo em caso de dúvida de brachot. E por mais que a gente não costuma assim, quem faz como o Shulchan Aruch tem onde se apoiar. E aí fala o Rav Ovadia que isso é quando eu tenho um safek contra o Shulchan Aruch. Mas quando eu tenho os feika a favor de fazer a brachá conforme o Shulchan Aruch, aí fala o Rav Ovadia que já que eu tenho uns feika que me valida a brachá, e além disso eu tenho a posição do Shulchan Aruch que obriga a fazer a brachá, então eu falo o Rav Ovadia que eu posso me apoiar nisso. E além disso, eu tenho mais uma questão aqui, que o Pri Megadim traz, que toda a machloket que tem entre o Shulchan Aruch e o Marshal, lá na frente, quando a pessoa sujou a mão no meio da seudá, que o Shulchan Aruch fala, ele precisa fazer brachá outra vez. E o Marshal fala, não, ele já fez Netilat Yadayim, ele não vai fazer brachá outra vez. Fala o Pri Megadim, tudo isso é quando ele sujou a mão no meio da seudá. Mas aqui que ele sujou a mão antes de começar, ele falou, ele fez Netilat Yadayim, ele não começou a comer pão. Ele sujou a mão, ele falou, ele tem a obrigação de fazer Netilat Yadayim de novo. Então, fala o Pri Megadim, aqui tanto os que discutem com o Shulchan Aruch, quando ele sujou a mão no meio da seudá, vão concordar que aqui ele precisa fazer a brachá de novo. E aí, quando eu sujo a mão, eu me obrigo a fazer brachá de novo, de acordo com todas as opiniões. Assim escreve o Pri Megadim, o Kaf HaChaim traz isso na Halachá. Então, além de... Aí eu nem preciso chegar nos fake a favor do Shulchan Aruch, etc. Porque eu tenho aqui o Pri Megadim e o Kaf HaChaim que falam que aqui todo mundo concorda que se ele sujou a mão, ele faz a segunda netilá com brachá. O que a gente poderia entrar aqui na questão é se eu posso sujar a mão e causar que eu precise fazer a brachá, porque a princípio essa é uma brachá she'eina tzricha. Porém, como a gente falou algumas vezes, quando eu tenho alguma necessidade, ou para sair de Chová de acordo com todos os poskim, ou etc., isso não se chama que é uma brachá desnecessária, porque eu tenho uma necessidade, eu tenho um motivo pelo qual eu preciso fazer essa brachá. E aí, já que cumprir a mitzvah sem a brachá, é chamado que a mitzvah não está completa. E aí, no fim das contas, se ele suja a mão, ele não está perdendo a brachá que ele fez antes, até porque ele esqueceu de fazer a brachá. Então, por isso, se ele suja a mão e ele faz Netilat Yadayim de novo, agora ele pode fazer a brachá de acordo com todas as opiniões.
Por isso, a conclusão do Halakha Brurá ele concorda com o Ben Ish Chai e ele fala, olha, nessa situação que a pessoa secou a mão e esqueceu de fazer brachá, a maneira correta de proceder é isso, ele sujar a mão de novo, fazer Netilat Yadayim de novo, e aí ele pode fazer a brachá. Então tudo isso é de acordo com o costume dos Sefaradim. De acordo com o costume dos Ashkenazim, como a gente falou antes, o Remá fala, pode fazer a brachá sem problema nenhum, porque a gente se apoia no Agaot Tashri, no Or Zarua, etc. Por isso, pode fazer a brachá mesmo depois de ter secado a mão. Porém, como a gente trouxe antes, alguns poskim Ashkenazim também também dizem que, olha, no fim das contas, de acordo com o Rambam, brachá levatalá, como você vai falar para fazer a mão, para fazer a brachá depois de ter terminado de secar a mão? Então, assim, o Taz discutiu com o Remá, a gente trouxe também o Shach, etc. Por isso o Mishnah Brurá fala que o correto depois de ter secado a mão, deixar de fazer a brachá, e aí, quer dizer, se ele puder fazer como essa solução que o Ben Ish Chai traz, de sujar a mão e fazer a brachá de novo, também para os Ashkenazim é melhor. Então, por mais que o Remá fala que ele pode fazer a brachá depois de ter secado a mão, se ele sujar a mão e fazer netilá de novo, fazer a brachá de novo, ele falou, olha, a brachá que ele está fazendo para o Remá vale ou para a primeira netilá, ou se não para a segunda netilá. Então ele falou também para os Ashkenazim, essa solução é melhor. Então, resumindo o que a gente falou, o correto é a pessoa fazer brachá antes de secar a mão. Secou a mão, de acordo com o Remá, ele ainda pode fazer brachá, mas, de acordo com muitos poskim, ele já não pode fazer a brachá. E aí, quando a gente fala secou a mão, não pode fazer a brachá, é mesmo que ele lembrou um segundo depois de ter secado a mão, bem rapidinho. Na hora ele secou a mão e falou, se tocou, etc. Ele vai começar a fazer a brachá imediatamente. Mesmo assim, não pode. Mas o que ele sim pode fazer é a solução que está no Ben Ish Chai, e que os poskim, quer dizer, a gente falou um pouquinho ali, machloket, o que fazer, o que não fazer, mas é uma solução que a princípio serve para boa parte dos poskim, que é sujar a mão e fazer Netilat Yadayim de novo, porque ele falou, agora que ele sujou a mão, de acordo com o Shulchan Aruch lá na frente, ele precisa fazer Netilat Yadayim de novo. E mesmo os que discutem com o Shulchan Aruch, falam para o Megadim, que é o Marshal, o Rav Shlomo Luria, discute com o Shulchan Aruch, mas mesmo de acordo com os que discutem com o Shulchan Aruch, fala para o Megadim que aqui que ele sujou a mão antes de começar a seudar, eles concordam que ele precisaria fazer brachá de novo, então fala o Ben Ish Chai, suja a mão, faz Netilat Yadayim de novo, e aí faz brachá, e com isso você consegue salvar a brachá de Netilat Yadayim. O que não pode fazer é, depois de ter secado a mão, fazer a brachá mesmo assim, que de acordo com muitos poskim, isso já é considerado brachá levatalá, porque já que ele já terminou de secar a mão, isso chama que ele terminou a mitzvah, de acordo com uma das respostas do Tosfot, já perdeu. E aí, de acordo com o Rambam, que fala que as brachot precisam ser feitas antes de fazer a mitzvah, quando a pessoa faz a brachá depois de ter feito a mitzvah, isso é brachá levatalá, então isso seria brachá levatalá. Então, na prática, secou a mão, suja de novo, faz outra netilá e faz brachá. Se ele não tem água, por algum motivo não consegue fazer outra netilá, então fica sem fazer a brachá, e já que a regra é brachot enam me'akevot, se ele esqueceu de fazer a brachá, mesmo assim a mitzvah ele cumpriu, a netilá valeu. Então hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam, Amém ve Amém. Chazak u'Baruch.